Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos! Nós estamos em semana comemorativa dos 7.000 inscritos no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a grande família do acusado, sobre o Michael, sobre sua mãe, suas declarações fornecidas à imprensa, sobre sua esposa, nos seus termos de depoimento que foram colhidos e de conhecimento praticamente público, porque já foi muito discutido por diversos canais, diversos veículos, e nós vamos colocar em discussão e em análise a declaração dada pela mãe na sua entrevista exclusiva à Rede Record. O link vai estar na descrição do vídeo para que todos tenham acesso e verifiquem as narrativas, principalmente porque eu vou apontar os minutos em que a narrativa foi dita. Nós vamos analisar também como essa entrevista, sua narrativa, se ela combina ou se ela não combina com as declarações da ata notorial, que nós temos conhecimento que foi realizada pela própria dona Edneide, a genitora, e também vamos analisar o depoimento de sua, vamos dizer, namorada, porque ora se apresenta como esposa, vamos dizer companheira, a senhorita Semilis, que também é de conhecimento público, todas as declarações controversas ou estranhas da qual ela prestou sobre o seu companheiro, ora acusado. Nós vamos estar limitando aos atos e argumentos que já foram trazidos a público e vamos tentar entender, será que a narrativa do Michael faz sentido? Será que seus familiares entendem ou apostam na sua inocência verdadeira? Ou será que de alguma forma a gente está tendo um afastamento ou a criação de versões para proteger os atos reprováveis ao qual ele precisa responder para a gente? Então vamos lá, pessoal? Então vamos começar do seguinte jeito. A entrevista foi realizada unicamente, a única vez que dona Edneide se pronunciou foi nessa entrevista exclusiva à Rede Record para o Cidade Alerta. A entrevista tem uma duração de aproximadamente 10 minutos. Ela traz um fundo musical dramático, existe uma tonalidade de drama, choros secos, choros sem lágrima, que nos chamou a atenção desde o início, trazendo a ideia de que dona Edneide era uma senhora muito simples, muito humilde, que sofria pelos atos de seu filho. Mas o primeiro ponto que aquela entrevista nos traz é que dona Edneide tinha resposta para tudo. Dona Edneide tinha respostas e respostas que não eram muito adequadas ao momento. Vamos ver aqui? Vamos ver junto? A primeira coisa que nós sabemos que não é verdade, no minuto 1:31 da reportagem, dona Edneide, aos prantos, chorando, dramaticamente, diz a seguinte frase: "Eu fui lá e pedi para ver meu filho e não me deixaram ver. Era o que eu mais queria, ver meu filho." Isso logo no início, 1:31. E dona Edneide diz que seu filho é um bom menino, sempre chamando o Michael, já um homem barbado, né, casado, de menino, o menininho dela. O menininho da dona Edneide é um bom garoto, ele nunca faria nada para que pudesse decepcioná-la ou magoá-la. Estranhamente, ela se coloca como o fator principal, ou seja, meu filho não faria algo para me magoar ou que me causasse tristeza. Eu acho estranho porque eu entendo que o correto seria meu filho nunca faria algo tão cruel, porque meu filho é um homem inocente. Mas ela coloca assim foco, ela era o foco, o filho não faria para prejudicar a ela. O filho deixou de aceitar um emprego com carteira assinada para que ficasse perto de sua mãe. Todo o amor, que o menino sente muito amor por ela e que ele seria incapaz de ferir os sentimentos de sua mãe. Diz que Michael não conhecia Vitória, diz que o sangue no carro era do próprio filho. Isso, gente, a gente tá falando dia 14 de maio. Michael foi preso no dia 8. Dona Edneide já sabia que havia sangue no carro, onde esse sangue estava, e inclusive trouxe para nós uma possível desculpa, gente, porque ela diz o seguinte, que o Michael, quando carregava os itens para mudança, ele cortou o dedo e que o sangue no seu dedo
ela própria colocou um band-aid no curativo. E que se houvesse sangue ali, seria de seu filho. Gente, a gente tá falando de um homem de quase 30 anos. Um cortezinho no dedo e a mãe coloca um band-aid. A casa foi limpa porque ela pediu que a casa fosse limpa e entregue daquele jeito. E traz toda uma questão de vitimismo. Ela está se vitimizando nessa entrevista. O filho dela está sendo injustiçado. Ele nunca faria aquilo. E a imprensa está transformando seu filho em um verdadeiro monstro. Ela diz ainda que não teria dado tempo para que seu filho praticasse aqueles atos. Que o carro não pode ser visto nas imagens. Dona Edneide, no momento em que tinha, assim como seu filho, de se manifestar pleiteando a inocência dos filhos, já começa a nos trazer todas as explicações sobre os atos do qual ele poderia ser condenado. Dona Edneide tinha resposta para tudo naquele dia. Dona Edneide sabia, inclusive, sobre a pá e a enxada, que tinha sido retirado do chiqueiro de porcos que o seu companheiro possui, dizendo que ali era um local aberto e que qualquer um que passasse poderia ter acesso aos objetos. É verdade. E por que é que estava do lado do corpo da vítima? Por que é que não havia, então, as digitais de quem retirou o objeto e deixou ali? Como é que uma mãe já se preocupa com imagens de perícias de carro, se preocupa com o DNA, se preocupa com os objetos que ligam o seu filho aos atos, e ela vem trazendo a seguinte afirmação: que ela queria muito ver seu filho, que ela foi impedida disso, que o seu filho estava passando necessidade, estava sendo injustiçado. E a entrevista corta nos minutos 7h35, e é onde o advogado na data do 6, perdão, senhores, no minuto 6:01, passa a ser ouvido o advogado na data dos fatos, que era o Dr. Flávio Ubirajara. E ele diz que o Michael precisaria de tempo, ele teria que haver um percurso de deslocamento de horário, e que nunca lhe foi perguntado em qual horário ele estava com a esposa. Gente, ninguém fala que o menino é inocente. O que se foca a imagem estava errada, fizeram a pergunta errada, não era o carro dele, o sangue era do dedinho dele que cortou, que ficou dodói. E essa entrevista foi fornecida muito antes da gente ter acesso à ata notorial. O que foi essa ata notorial? Primeiro que foi uma peça produzida pela mãe, pela dona Edneide, que em posse de uma gravação de uma ligação telefônica pelo aplicativo do WhatsApp, seu filho dentro da delegacia, ela foi informada de que ele iria entrar em contato através de celular. Ela pega então e passa a gravar esse telefonema do aparelho celular. Essa gravação e esse telefonema, de alguma forma, apareceu à mãe que serviria de prova a favor do seu filho. Então, ela se dirige juntamente com seu advogado a um cartório e realiza a ata notorial. O que é a ata notorial? Nada mais é do que a transcrição, o relato feito através de um cartório, dando veracidade e autenticando o que foi ouvido durante a gravação. É uma ata extremamente longa e eu vou estar, como é uma certidão pública vinda de um instrumento de cartório, ela vai estar sendo colocada disponível para todos os membros do nosso canal, no nosso grupo do WhatsApp, que os senhores vão poder ter acesso ao que nós estamos trazendo aqui. Nessa ata notorial, o que nos chama a atenção é que Dona Edneide mentiu. E, infelizmente, Dona Edneide, a senhora mentiu feio nessa reportagem. Eu entendo, eu sou mãe, eu entendo o lado materno de proteger a sua cria. Mas a senhora diz, quando a repórter lhe pergunta se a senhora entregaria seu filho caso ele fosse culpado, a senhora titubeia e diz, claro que sim. Eu sempre lhe disse que ele teria que ser responsável pelos atos. Por que vocês
tinham esse tipo de conversa, dona Edneide? As senhoras ficavam conversando sobre o que aconteceria se ele cometesse algum ato ilícito e a senhora iria colaborar com a autoridade? Dona Edneide, infelizmente, na própria ata notarial que foi feita, a gente sabe o quanto ela foi procurada pelas autoridades policiais para que visitasse o seu filho na delegacia em que ele se encontrava. Inclusive, tendo o privilégio de fazer uma ligação telefônica de quase 7 minutos. Não foi uma ou duas vezes que os investigadores e os agentes policiais procuraram por Dona Edneide. Foram diversas. E Dona Edneide, com um comportamento bastante contrário ao que nos foi passado na reportagem, traz já uma postura de autoridade, de me obedeça, não fale nada. Ela se recusou em todas as oportunidades a ir à delegacia quando foi lhe solicitado, pois a ela, a condição para que ela se dirigisse ou fosse até o local seria a presença de seu advogado. Dona Edneide não aceitou nenhuma dos pedidos, porque foram pedidos e requerimentos da autoridade para que fosse ver seu filho, inclusive com relato na ata notarial da ligação que foi feita, de que os policiais estavam preocupados com a saúde de seu filho. E ela firmemente não vai, ela se recusa a ir. Dona Edneide se recusa a dizer onde está. Dona Edneide manda Michael ficar quieto. Dona Edneide diz que seu filho se tornará réu confesso e que quando seu filho fala em determinado trecho da ligação que tudo indicava que ele fosse culpado, Dona Edneide não se preocupou em que era tudo. Ela não fez a pergunta básica que seria tudo o que, meu filho? Que tudo? Não, ela só disse não fale nada, aguarde a presença de seus advogados. Michael, pelo amor de Deus, me obedeça. E Michael desobedeceu, né, Dona Edneide? E confessou. E Michael ainda alega para ela que o secretário de segurança estava no local, prometendo-lhe ajudar a resolver a situação. Que se ele colaborasse com a confissão, ele teria ajuda vinda da autoridade policial e, logicamente, do secretário de segurança. Dona Edneide soube que ele estava oferecendo privilégios. Nós ouvimos o que o Michael disse no Cabrini. Vale aluguel, aposentadoria. E Dona Edneide é uma funcionária da prefeitura de Cajamar. Dona Edneide possui vínculo empregatício há mais de 15 anos com a prefeitura. Dona Edneide tem conhecimento técnico, tem conhecimento jurídico, a ponto de ter a agilidade no pensamento de, na ligação, fazer o registro. Mas teve um mau entendimento jurídico de registrar tal ato e tal ligação que demonstra que seu filho estava cometendo ato ilícito, pois ele estava detido dentro da delegacia, obviamente proibido de fazer uso de celulares. Houve também relatos de que a mãe solicitou que o advogado fizesse posse e guardasse esses aparelhos celulares. A polícia investigou? Não. A polícia não investigou, a polícia não chamou a mãe para ir novamente. Nada, senhoras e senhores. E ninguém, na verdade, sabe onde Dona Edneide está. Não sabemos se ela voltou ao seu trabalho. No portal da transparência da Prefeitura de Cajamar, ela ainda consta como uma funcionária do local. Então, imaginamos que ela continue trabalhando. Mas também nós temos acesso, que também será disponibilizado no grupo do WhatsApp, de sua licença por motivos de saúde logo após os atos. Então, nós temos uma funcionária pública da Prefeitura de Cajamar que trabalha no local há mais de 15 anos. Ou seja, ela saberia o que fazer naquela situação. Mas Dona Edneide optou por blindar-se por seus advogados. Se ela não tinha conhecimento, e se seu filho era inocente, se alguém liga para mim e diz, seu filho nós estamos temendo que ele faça alguma besteira, o seu filho não está bem, o menino não está bem, eu teria ido, porque eu não tenho o que temer. Mas a desculpa trazida pelos familiares é que Dona Edneide temia ser presa, Dona Edneide temia que os policiais lhe fizessem algum tipo de mal. Mas por quê?
Qual seria o mal que os policiais poderiam fazer? Dona Edineide tinha um grupo de advogados, nós, inclusive, não temos a resposta de como esse grupo chegou até ela. Então, esse tipo de comportamento causa estranheza e traz a seguinte ideia. Dona Edineide mentiu para nós. Dona Edineide foi convidada por diversas oportunidades a ver seu filho. E, ao contrário do que ela mesma diz, ela nunca foi proibida de ver seu filho. Ela nunca foi impedida. Ao contrário, ela foi requerida, solicitada para que fosse dar um abraço em seu filho. E Dona Edineide não foi. Então, nós temos essa questão e a ata notarial, os senhores vão poder ler, é um documento imenso. Eu vou deixar no grupo do WhatsApp. Nesse documento, eu não vou fazer a proteção dos dados, porque é uma certidão de cartório. As certidões de cartório são documentos públicos que são de acesso a qualquer pessoa e não tem nada a ver com o processo em andamento. Então, vai ser o presentinho dos nossos 7 mil inscritos que a gente vai estar dando aos novos membros que entrarem no grupo do WhatsApp. Então, senhoras e senhores, olha, façam a assinatura que os senhores vão ter acesso a tudo isso. E passada a questão da Dona Edineide, o que nós temos aqui, o que é? Nós temos também a presença da esposa, porque nesta ligação da ata notarial, o Michael solicita que sua mãe e a Semílis para que ambas se dirijam à delegacia para falar com eles. Ela queria vê-las. Ele queria vê-las. Mas a Semílis, nas folhas 88 do processo, ela comparece à delegacia com bastante afastamento pessoal do acusado. Não era mais a esposa que estava ali. Era uma pessoa que ela alega ter um relacionamento amoroso há cerca de 2 anos. Que no dia dos fatos, no dia 26 do 2, ela não estava junto com o Michael. Ela alega que Michael mandou uma mensagem de boa noite para ela e que ela já estava desconectada, tendo visto a mensagem apenas no dia seguinte, em seu relato à autoridade policial. Alega ainda que o motorista do ônibus, que também é uma testemunha da acusação, teria procurado por ela, haja vista que ambos, Semílis e o motorista, trabalhavam na mesma empresa de transporte em Cajamar. Semílis como cuidadora de alguns ônibus e ele como motorista. Nas alegações da testemunha do Marcelo, ele diz que conhecia Semílis porque eles trabalhavam junto. E ele liga para a Semílis, ela narra isso no seu depoimento, que no dia que ela fala que foi no dia 1/3, que ele liga para ela e diz que viu a mesma, junto com o Michael, dentro do carro, fazendo certas brincadeiras, vamos dizer assim. Ele fala, qual é o termo que ele fala? Ele liga, eu estou lendo o documento, senhores, porque é difícil lembrar todos os atos, mas Marcelo diz, recebeu a mensagem de Marcelo, motorista, que em tom de brincadeira afirmou ter visto a declarante e Michael no carro, e desde quarta-feira, na quarta-feira de carnaval. Imediatamente, ela inquiriu a Marcelo, no dia 26 do 2, no dia dos fatos, quando foi para a casa de sua mãe. E ela disse o quê? Ela não estava com o Michael. E ela diz ainda para ele, ai, amigo, parece que eu estou levando, eu vou dizer o nome, chifres, parece que eu estou sendo traída. E ela narra isso para o delegado. Ela ficou sabendo disso na quarta-feira, dia 26 do 2. Ela só foi falar com o Michael 2 dias depois. Gente, se alguém liga pra mim e fala que meu marido, com outra pessoa, pensando que sou eu, sendo que não era, eu imediatamente teria procurado por ele, mas Semílis não. Semílis só foi falar com o Michael quase 48 horas depois. E existe uma parte nesse depoimento, nesse termo, que também chama muito a atenção sobre o quê? A Semílis narra que, como a brincadeira se tratava de uma suposta traição, ela procurou por Michael na sexta-feira e pediu para que ele não mentisse para ela, porque eles tinham combinado de que um não mentiria ao outro. Mas ela também mentiu para a autoridade policial,
porque ela diz que não recebeu as mensagens e que não falou com o acusado na noite. E nós sabemos pela perícia dos celulares que houve sim troca de mensagem entre ambos. Mensagens bastante estranhas, inclusive, parecendo de certa forma até mecânica. Então Semílis também conversou com Michael, também mentiu em seu depoimento. Outra coisa que chama a atenção, senhores, eu peço desculpa porque é o frio, meu nariz começa a escorrer e aí a temperatura do corpo vai baixando, então eu peço desculpa aos senhores. Ela diz o quê? Nas palavras dela. A declarante ainda alertou para Michael que não mentisse para ela, uma vez que haviam combinado de não mentir um ao outro. Na sequência, mentir um ao outro. Na sequência do curso, até sábado, passaram o dia juntos, quando a declarante voltou para a casa de sua mãe, ou seja, ainda no sábado. E que o Michael queria conversar com o Michael, pois havia tido a reportagem de que seu carro estava envolvido com características semelhantes nos fatos, um carro com características semelhantes a ele. E ela disse que não era o carro do Michael, pois existem muitos veículos com as mesmas características. Então, nada certificava de que era o carro de seu companheiro. O que ocorre? Ocorre que quando eles retornam para casa, o irmão de Semílis informa que o Michael, entrou em contato, que seu irmão entrou em contato com o Matheus. O Ned ontem, gente. Olha o Ned novo aqui nos atos, em todos. Com o Matheus. E disse que tinham que auxiliar no esclarecimento, pois havia alguém que teria cometido o crime e não poderia ficar por ali. Antes de chegarem à delegacia, disse a Michael que quem havia lhe dito que ele tinha saído tinha sido o Marcelo. E Michael faz o quê? Michael liga para Marcelo para tirar satisfações sobre o que ele disse para sua esposa. E Marcelo fica temendo por sua segurança, se sente ameaçado, e também Matheus liga para a filha de Marcelo. Então, se nós pudéssemos fazer aqueles quadros de pontos, nós temos uma linha, todos se ligam um ao outro. Disse que também não conhecia a dona Edna, que tinha cuidado da mãe do padrasto de Michael, mas que não teve muito contato com ela. Mas olha que interessante, foi nesse ponto que nós descobrimos que a dona Edna foi por alguns meses, conforme a própria entrevista da mãe, cuidadora do pai do padrasto de Michael, que estava em condições acamado. O padrasto de Michael, também que passa na entrevista, ele diz uma frase bastante curiosa. Ele fala os seguintes termos: que quanto a pá e a enxada, seria melhor que ele abrisse logo o jogo e ver com quem ele estava no dia, para terminar logo com esse BO. O padrasto é intimado a comparecer na delegacia, comparece, reconhece os objetos como sendo de sua propriedade, assim como seu funcionário confirmam que os objetos eram de Michael. Houve boatos de que o padrasto e Dona Edneide se separaram, o que nós não podemos confirmar, porque nós não temos essa confirmação, essa fonte. Mas o que nós temos? Nós temos um relato de uma esposa que foi informada de que provavelmente seu marido estava a traindo, e ela espera por horas para falar com ele, dias na verdade, quando o que se espera é que ela o protegesse ou cobrasse do ato praticado. Protegesse em que sentido? A versão trazida por Michael no primeiro depoimento ele relatou que ele estava com a esposa. E ela imediatamente disse não, nós não estávamos juntos. Ele estava sozinho no local, eu não conversei com ele durante a noite. Mas conversou, porque a gente sabe das perícias dos celulares e há o retorno positivo de uma conversa quase que robótica entre ambos. Por que é que ela se esquivou desta conversa? Se ela já tinha sido sincera em afirmar que não estava presencialmente com seu companheiro, ela poderia ter dito, não, nós conversamos até meia-noite, 1h, o que seja. Mas por que ela falou que não falou mais com ele e a perícia retorna positiva? Será que houve, porque nos autos não existem, a confirmação de que, de fato, ela estava na presença e na casa de sua mãe, como ela mesma diz? No inquérito, nós não temos essa informação. Nós não temos testemunhas que possam falar, não, ela estava no local.
O Marcelo reconhece o carro de Michael e acha que o mesmo estava com Semílis por ser da mesma empresa que ela e eles tinham contato. Então, provavelmente, já tinha visto por outras vezes a Semílis acompanhada de seu marido no carro. Como é uma região pequena e ao contrário do que relata a esposa, nós não tínhamos muitos carros com essa característica. Foram poucos, tanto que foram periciados quase e localizados com muita rapidez. Então, senhoras e senhores, o que eu quis trazer aqui hoje? Primeira coisa, a ausência de familiares que pleiteiem, que briguem, que aleguem a inocência do acusado. Ao contrário, quando nós tivemos a oportunidade de ouvir a esses familiares, eles trouxeram versões que nós temos prova e podemos dizer que são mentirosas, porque uma vez que a mãe aparece na TV e diz que foi impedida de ver seu filho e ela mesma produz um telefonema através da certidão da ata notarial, onde foi procurada por diversos dias, eu posso dizer que o que ela falou da primeira versão não é verdadeiro. A esposa, a mesma coisa. Houve relatos, vamos dizer, boatos, de que sim, a esposa estava visitando, estava vindo ver como estava o seu namorado, o que não pode ser verdade, exceto se eles tiverem, no mínimo, uma união estável já reconhecida e firmada em cartório, pois não é qualquer pessoa que adentra em estabelecimentos criminais ou prisionais. Precisa ter vínculo, precisa ser esposa ou precisa ser a companheira através de uma relação. Será que eles se casaram? Mas se eles se casaram, neste depoimento aqui, ela fala que tem um relacionamento afetivo. Nem mesmo namorada ela é. Ela exige que ele fale a verdade para ela. Mas quando soube de uma suposta traição, não procurou imediatamente por ele. Ela nega que tenha estado junto com ele e tenha falado com ele. E a perícia de celulares retornam dizendo, não, você falou sim, você temos essa mensagem. Então, o que causa estranheza? Por que ninguém defende o Michael, gente? Por que quem defende o Michael produz prova de que tá mentindo em cartório? Gente do céu, por que os advogados... Gente, de onde saíram esses advogados? Todo mundo, ninguém sabe dizer. Olha, a gente procurou. E a mãe, com uma propriedade quase que técnica e jurídica, em se recusar a comparecer em algum local onde não estivesse acompanhada pela presença de seu advogado. Então, isso a gente tem que vir juntando, porque essas informações que nós estamos passando são próximas a que nós trouxemos ontem, apontando em especial também o Matheus como um elo que foi procurar o irmão da Semílis para dizer-lhe que havia ocorrido um crime no local e que ele precisava colaborar para que esse rapaz, ou o criminoso, fosse capturado. Gente, que testemunha boa né, gente? O Matheus é praticamente o justiceiro do local. Então, esse era o vídeo de hoje. Não quero me estender e acabei fazendo um vídeo de mais de meia hora. Então, agora eu vou passar rapidinho para os senhores os recados sobre o grupo do WhatsApp. O senhor sabe que eu não tenho muita prática nesses aplicativos e essas coisas de internet. Então, eu vou pedir para que os senhores tenham o número do telefone, do contato do nosso canal na página das postagens de hoje. Se os senhores não conseguirem entrar pelo link, manda uma mensagenzinha para mim, para eu poder localizá-lo e mandar o vídeo para vocês, tá bom? E a ata notarial vai ser o presentinho de hoje em comemoração dos nossos 7.000 inscritos. E se você chegou até aqui, por favor, dê um joinha, se inscreva, comente, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. A gente tem tantas coisas boas para trazer, mas ainda estamos engatinhando na parte técnica, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigada. E amanhã eu vou fazer a confirmação sobre a live, porque eu estou com problemas técnicos aqui e vou ter que resolver. Mas confirmo no vídeo de amanhã, tá bom? Fiquem com Deus e boa tarde.